Boa noite. Fazia um tempinho já que não os via, então muito gostoso estar aí mais uma vez com vocês. Talvez você vai estranhar um pouquinho a minha voz. Passei por uma dor de garganta essa semana que passou. Simone está numa sinusite, a gente está bem lá em casa, assim, os dois estão bem empesteados. O resto a gente dá um jeito. Bom, ser semelhante a Cristo. Você deve estar olhando para isso. E você é levado a pensar nisso cada vez que você olha aqui para frente. E eu também tenho que pensar o que exatamente é ser semelhante a Cristo. E aí então, para explicar o que eu gostaria de conversar um pouquinho com a gente hoje, eu quero contar uma historinha. A historinha da bordaleza mágica. Diz que tinham dois cidadãos conversando e um deles era produtor de vinho e ele tinha uma bordaleza mágica. Estava dizendo para o outro que ele tinha uma pipa mágica, um barril mágico. Por quê? Porque ele tinha um barril de mais ou menos 2.000 litros de capacidade e ele já tinha posto lá mais de 18.000 litros de vinho. E continuava entrando. Aí o outro, imagina, isso não pode estar certo. E aí ele foi lá ver, olhou e realmente tinha lá uma bordaleza mais ou menos desse tamanho assim. E ele disse, quer ver que eu boto 5.000 litros nessa bordaleza? Ah, quero ver. E foi. Secou 5.000 litros e a bordaleza não encheu. Batia assim, dava para ouvir o oco onde ainda faltava. Ia descendo, chegava a mais ou menos 60 centímetros de altura, aí dava o som de preenchido. Começava a subir, dava som de oco. Pô, que estranho. Quer ver, eu vou botar mais 10.000 litros. Ah, então bota, vamos ver. E botando lá aquela bordaleza, e a bordaleza não preenchia. Descia, som de oco, chegava ali pelos 60 centímetros, som de preenchidos. Mas o que tem? Aí ele pegou então e deu uma volta ao redor da bordaleza para ver o que estava acontecendo. E eis que ele descobre o que aconteceu. Todas as aduelas daquela bordaleza tinham o mesmo tamanho. Todas as tábuas tinham o mesmo tamanho, menos uma. Uma delas tinha exatamente 60 centímetros. Então não importava o quanto fosse colocado ali, é óbvio que aquela bordaleza parecia mágica, mas na verdade ela não era. O problema é que ela tinha um furo. E você poderia colocar ali talvez 30, 50, 60 mil litros de vinho, mas ela ia botar tudo fora por aquela bordaleza que era a menor delas. Então a bordaleza não era mágica. Ela só precisava de um conserto urgente, antes que esse doido botasse mais vinho fora. Às vezes minha vida espiritual é assim. Não sei como é que é a tua. Mas às vezes a minha vida espiritual parece uma bordaleza mágica. Por quê? Porque Jesus vai preenchendo. Jesus vai preenchendo. E sempre cabe mais Jesus. E Jesus vai preenchendo. E Jesus vai preenchendo. E se você chegar lá mais ou menos por 60 centímetros da minha altura, você vai descobrir que, opa, está preenchido. Mas se subir, tá oco. Cabe mais Jesus dentro desse cara. E aí então vai lá e mais Jesus, e mais Jesus. Mas às vezes, quando eu olho para a minha vida espiritual, eu descubro que eu tenho uma aduela de 60 centímetros. E não importa o quanto de Jesus a gente vai pôr ali, ele vai continuar vazando e o meu preenchimento de Cristo será do exato tamanho da menor aduela que eu tiver na minha bordaleza. Então hoje eu quero falar, diante daquilo que eu considero o desafio de sermos semelhantes a Cristo, aquela que é a minha aduela mais baixa. Eu considero, né? E talvez ela não tenha 60 centímetros, talvez ela tenha 10, né? Então, mas eu considero essa a minha aduela mais baixa sobre ser semelhante a Cristo. E eu disse, então eu acho que é isso que eu tenho que conversar com Jesus. E foi a partir desse momento, então, que surgiu o que vai acontecer aqui. Eu não sei se essa é a tua aduela mais baixa. Mas com certeza, eu acho que é um problema para nós cristãos hoje. Porque quando eu olho para essa característica, quanto eu tenho que mudar. Vai lá. Ira, vingança e indignação. Eu acho que essa é a minha aduela mais baixa na minha bordaleza.
Porque quando eu olho para a Bíblia e vejo o que Jesus falava sobre ira, vingança e indignação, eu descubro o quanto eu estou longe de ser semelhante a Ele. De quanto eu estou distante de representar Ele, justamente nessas áreas. Então, vamos lá, vamos andar um pouquinho sobre o que eu gostaria de falar. Capítulo 4 de Efésios é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Nós temos aqui algumas pessoas que já foram Timóteos e eu pude conversar um pouquinho melhor com eles quando eu dou aula no Projeto Timóteo. Eu gosto das cartas de Paulo, eu gosto especificamente da carta de Efésios e de Colossenses, que são muito parecidas. A de Efésios é excelente. Hoje nós não vamos ler todo o capítulo 4 aqui, mas quando chegar em casa dá uma lidinha. Esquece os gols. O Brasil já está fora da Copa América mesmo. O Inter hoje não chegaria nas cabeças, hoje, daqui a pouco quem sabe chega. O jogo do Grêmio foi ontem, você já deve ter visto os gols hoje. Então tá tranquilo. O Esportivo não está jogando a Série C, o Caxias Juventude estão. Né? Então, se você fosse caxiense, você deve dizer, não, mas eu quero ver os gols do Fantástico. O jogo do Caxias hoje deu 0-0, então nem vai ter. Tá? Fica tranquilo, não vai ter. Tá? Então, em vez de assistir os gols do Fantástico, né, em vez de for requentar o churrasco para comer hoje de noite, tirar a maionese da geladeira, dá uma lidinha no capítulo 4 de Efésios, que o capítulo todo é fantástico. Mas eu quero ler duas partes dele hoje, só para dar um gostinho. A primeira delas está no capítulo 4, versículo 17, onde Paulo está conversando um pouquinho sobre qual é a nossa nova natureza, mas para explicar a nossa nova natureza em Cristo, ele começa explicando um pouquinho sobre a velha natureza. E isso está no capítulo 4, então, versículo 17 até o 19. Diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis... Vamos ler na linguagem de hoje, não de ontem, né? Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então Paulo está falando aqui que antes de entendermos quem era Cristo, nós tínhamos uma natureza, uma única e exclusiva natureza. E essa natureza ela tinha algumas características, entre elas, primeiro, quem não tem Cristo vive na inutilidade dos seus próprios pensamentos. Eu sei que a palavra é forte, mas é isso mesmo que Paulo está dizendo. Se não há Cristo, há uma inutilidade de pensamentos que toma conta da nossa cabeça. A segunda é que isso nos torna ignorantes sobre Deus. Afinal de contas, o que nos interessa é único e exclusivamente nós. Então nós somos ignorantes com relação a Deus, no sentido de não conhecemos Deus, porque estamos na inutilidade dos nossos próprios pensamentos. E aí isso mostra o quanto o nosso coração está endurecido, porque nós acabamos olhando só, única e exclusivamente para nós mesmos. E aí então nosso coração está só preocupado com nós mesmos. E isso nos torna ignorantes de Deus. E por fim, então, leva a uma perda do sentido daquilo que é moralmente aceitável. Ou seja, vive sem Jesus na inutilidade dos seus pensamentos. Por quê? Porque são ignorantes de Deus e isso os leva à falta de sensibilidade moral. Ou seja, se eu não tenho Cristo, qualquer coisa é lícita. Tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa. E nada precisa ter consequência. Eu posso continuar fazendo o que eu faço de qualquer jeito. Por quê? Porque não há ninguém que diga para mim o que é certo e o que é errado. Afinal de contas, não tem Deus, eu sou um ignorante com relação a isso. E tudo que eu me preocupo é com o que é benéfico para o meu próprio coração. Então essa é a condição do ser humano sem Cristo, mas Paulo, nesse mesmo capítulo de Efésios, vai nos dar a dica de como é essa mudança a partir do versículo 30 e 31. Ele diz assim:
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Isso é uma flechada no meu coração. Porque Paulo está dizendo que sem Cristo, tudo bem. Você pode se irritar, você pode ser mau, você pode ser uma pessoa considerada depravada em todos os sentidos, porque lhe falta a sensibilidade do que é moralmente aceitável. Mas uma vez que eu tenho Cristo, agora há um espírito habitando dentro de mim, e esse espírito é muito sensível. Antes a minha vida era caracterizada pela falta de sensibilidade. Agora não, eu tenho um espírito que é extremamente sensível e vai cutucar. E isso, principalmente no que diz respeito à ira, rancor e ódio. No coração do cristão, guardar ou incentivar outras pessoas ao ódio, ira ou vingança é entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Eu já fico irado só de ler. Daí já peco. Seja contra quem for, nós não podemos admitir isso como comportamento em nós. Não há espaço para amargura, ira e sentimento de vingança na vida do verdadeiro cristão que se diz discípulo de Cristo. Descobriram por que a minha duela está tão lá embaixo? Porque eu sou uma pessoa assim, extremamente, talvez você não saiba, né? A pessoa que mais me conhece está em casa, mas eu sou uma pessoa extremamente irritável. Eu sou mais ou menos assim, nitroglicerina. Sacudiu muito ou deixou no calor, estraga. Que nem leite. É que hoje a gente está acostumado, a gente não tem mais leite que estraga. Pode pegar aquelas caixinhas lá, pode deixar 10 dias debaixo do sol, não estraga. Eu sou que nem leite, deixar no sol ou sacudir muito já azeda. Né? Esse sou eu. Leite. Só serve daí depois de azedo para fazer ambrosia. Né? Inclusive, eu adoro ambrosia. Né? Feita de leite azedo, por isso, me identifico muito. Gosto muito. Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz que há sim um espaço para ira, porque Paulo diz assim: quando vocês ficarem irados, então eu posso! Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, resolva no teu coração, tu mesmo, a apagar esse fogo que inflamou no teu peito. Resolva você mesmo. Sai de perto. Não queira ficar irado. Uma outra coisa que talvez você não saiba, mas acontece comigo, é que aquele que é irado, quando é provocado, ele adora entrar na provocação. Ele adora. Às vezes até a pessoa nem provocou, mas ele achou que ela provocou, então ele já está ali. O que foi? O que é esse olho aí? Não olhei. O que é? O que foi? Tá me encarando por quê? Né? Tu me olhou atravessado. E a pessoa está dizendo, meu Deus do céu, o que eu faço? Dá licença. Né? Apaziguem a ira antes do entardecer. Casais, por favor. Você só tem uma opção. Apaziguar a ira antes do entardecer. Não adianta, dormir no sofá ou no outro quarto não é a opção. Então apazigua para ficar legal ali, para poder dormir, ainda mais agora, inverno. Né? É gostoso dormir mais pertinho. Então, aproveita, faz isso. Quantos casais, às vezes a gente vê, por causa de amargura, sentimentos de ira que foram mal conduzidos, acabam se tornando casais amargos, casais tristes, casais só de fachada. Não há mais vida ali. Mas às vezes para preservar alguma coisa o casal ainda, não, vamos ficar junto. Há um acordo que, puxa, que coisa, apazigue a ira. E o apaziguar aqui não está dizendo assim, se o outro vier e pedir perdão prostrado a você, aí sim apazigue a ira, porque afinal de contas você foi o vencedor. Não, às vezes é assumir e dizer, tá bom, eu não vou mais admitir que meu coração tem esse tipo de sentimento.
Mas vamos lá, porque a coisa piora, tá? Olha o que fala Jesus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, se você já leu um pouquinho da Bíblia, está dentro daqueles 7 capítulos maravilhosos e fantásticos, que Mateus conseguiu captar exatamente a essência de tudo aquilo que Jesus queria como ensino. Tanto que essa parte do Evangelho de Mateus ficou conhecida como o Sermão do Monte, que é aonde Mateus então resume de forma incrível todos os ensinos de Cristo. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus também é uma boa leitura para você fazer, mas não vai fazer hoje não. Fica só com Efésios hoje, depois o que você vai ler amanhã, né? Então, começa capítulo 5 de Mateus. Mas nós vamos ler o versículo 38 até o 48. Quando eu abri em Mateus, estava em Marcos. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui a gente poderia resumir esse versículo 48. Portanto, sejam semelhantes a Cristo. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu releio, eu tento achar uma nova forma de entender. Nos originais, vamos ver o que é que o grego diz, e é exatamente isso. Mas vamos ver o que Jesus queria dizer realmente, e é exatamente isso. Mas o que os discípulos queriam que nós entendêssemos, é exatamente isso. Puxa vida, nunca vingar-se, nunca revidar. Antes disso, amar. E ele não está falando da ferida feita por um amigo. Ele está falando de uma ofensa feita pelo cara da tua empresa cuja pessoa você não vai com a cara dela. Está falando daquele colega de faculdade que é folgado e está tentando folgar em cima de você, querendo fazer o trabalho em dupla só porque você vai fazer tudo e ele sabe disso. Está falando desse tipo de bofetada. Está falando daquele ferimento feito por inimigos. Pessoas das quais nós não gostamos. Porque até um pai pode ver que a bofetada que ele dá no filho é para... hoje não pode mais dar bofetada. Nasci na época errada. Tomei bastante. Meu lombo foi bem curtido. Ainda bem, imagina se não tivesse curtido, o que eu seria hoje. Mas, de qualquer forma, o filho pode entender hoje que a bofetada que o pai deu foi por amor. Mas é aquela que o bandido deu. E aquela que o ladrão deu. E aquela que o político dá todo dia. Essa é a mais complicada. E Jesus diz, não revida. Ele é exemplo disso. Isaías 53 disse que ele foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores e não abriu a boca. E foi assim que ele morreu na cruz. Não revide. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20 diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, a ira humana não produz aquilo que Deus aprova. Então aguarda aí. A tua ira não vai trazer a justiça do mundo.
o nosso clamor de justiça pelas ruas, feito em muitas passeatas por aí, inclusive pedidos de vingança, não produzem a justiça divina. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a nossa ira não vai produzir. Então, a justiça não pertence ao homem. A justiça pertence única e exclusivamente a Deus. E cabe ao homem aguardar a justiça divina. E cabe ao homem que tem Cristo e o Espírito Santo dele habitando dentro de si, acatar que só Deus é quem traz justiça. Ah, mas assim a gente vai ser um bando de pessoas paradas. Meu mestre, na noite que foi preso, e perguntaram quem é Jesus. Ele disse, sou eu. Judas foi lá, deu um beijo, a única coisa que ele disse, Judas, é assim que tu me entregas? Com um beijo? Muito bem. E aí um dos seus discípulos pegou numa espada, arrancou metade da orelha de um soldado do Sinédrio, lá a guarda do Sinédrio. E aí Jesus disse, Pedro, que isso? Que isso? O homem que vive pela espada também é uma vítima dela. Foi lá, colocou a orelha do homem no lugar e disse, podem me levar, eu sou Jesus. Pode me levar. E levaram ele embora. E quando ele foi inquirido por Pôncio Pilatos, uma das partes mais interessantes do Evangelho, Pôncio Pilatos diz, eu tenho poder para te livrar daqui. Jesus diz, você se equivoca. Eu tenho poder para fazer o que quiser. Tenho poder para fazer descer uma legião de anjos aqui e deixar todo esse pessoal aqui abismado. E pedir para eles matar todo mundo. Mas não é a hora de fazer isso. Então faz bem feito o teu trabalho e eu vou terminar bem feito o meu ministério. Então, ele disse inclusive para Pilatos, você não imagina o poder que eu tenho. Você não tem nada de poder perto do que eu tenho. Mas convém que nós hoje estivéssemos aqui porque meu pai assim decidiu e eu vim aqui fazer o trabalho dele. Então faz o que você tem que fazer. Aí você me pergunta, mas a gente vai ter que ser igual a uns tapados? Bom, se você acha que Jesus foi um tapado, eu digo que sim. Nós temos que ser uns tapados. Se ser semelhante a Cristo é parecermos a esse mundo que está aí fora tapados, sim, então nós vamos ser tapados. Porque é isso que Jesus nos pede. Lembra que nós agora temos um Espírito que nos diz, que nos é sensível a toda essa questão de justiça. E aí eu quero que você entenda de uma vez por todas, esse mundo que está aí fora, ele não gosta da gente. O mundo que está ali fora não gosta de cristão. Você vai dizer, imagina. Não, o mundo que está aí fora não gosta de cristão. De cristão comprometido, transformado por Jesus e que quer viver o reino de Deus, o mundo aí fora não gosta da gente. Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta? Toda vez que você sair e alguém perguntar o que você faz, esquece tua profissão. Diga que você é um missionário do reino de Deus e que teu objetivo aqui na terra é expandir esse reino. E depois olha bem para a cara do cidadão quando você terminar de responder isso. Vai ser uma cara assim meio de, oh meu Deus, o cara é louco. Pode fazer, vai, eu te desafio. Pode fazer. E aí então, o que tu faz? Para, eu sou um missionário enviado por Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, para expandir o reino dele aqui na terra. Nas horas vagas, sei lá, sou professor, nas horas vagas sou arquiteto, nas horas vagas sou vendedor, não sei. Mas fala isso para ver, o cara vai estar olhando tipo assim, cara, esse louco devia estar numa camisa de força. Tem algum hospício famoso aqui em Bento? Lá em Caxias tem lá o Paulo Guedes na REC, né? Se você vai falar isso pro Caxiense, o Caxiense vai pensar, cara, esse aí fugiu lá de Anarrec. Vou ligar lá do Paulo Guedes, não fugiu um cara, 1,74 m, cabelo meio castanho, meio grisalho, uma cara assim meio de doido, não fugiu aí hoje? Porque se fugiu, eu tô com ele aqui na minha frente. Faz isso, vamos ver se eles gostam de cristão. Fala abertamente para as pessoas que você encontrar da Bíblia ou de Jesus, ou que você tenta viver a verdade de Cristo na tua vida, em todos os momentos do teu dia a dia. Os caras vão dizer o quê? Fanático, doido. Daí que já se viu esse aí? Então você concorda comigo? O mundo não gosta muito de cristão. Ele gosta de vendedores, ele gosta de engenheiros, ele gosta de médicos, ele gosta de professores. Embora os professores, o Estado não gosta, mas a população gosta, né? Sim, isso a gente gosta. De consultores técnicos, de mecânicos. Sim,
Agora fala qualquer outra coisa parecida com biblicamente aceitável e você vai ver que o mundo não gosta. E eu vou te provar que o mundo não gosta muito, não vai muito com a tua cara. Volta lá para Mateus, capítulo 10 agora, versículo 16. Chegou lá, Mateus, capítulo 10, versículo 16. Jesus vai enviar os seus discípulos e, de certa forma, nós somos herdeiros desse envio de Cristo. Nós vamos herdar, lá no final do Evangelho de Mateus, quando ele der a grande comissão, nós vamos herdar esse envio de Jesus. E olha o que Jesus fala para os seus discípulos e, de certa forma, é o que Jesus fala para nós também. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Nós somos enviados como cordeiro em meio a lobos. E nós precisamos ser astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Às vezes alguns cristãos invertem. Eles são venenosos como as serpentes com a astúcia de pomba. Não. Não faz isso. Inverte. Nós cristãos temos que ser astutos como serpentes e inofensivos como as pombas. Pomba só não é inofensiva em um momento, quando ela está no ar sobre a minha cabeça. Ali eu já fico mais astuto, né? Vai que, né? Vai que. Tirando isso, não tenho medo de pomba. Você tem? Não, eu não tenho medo de pomba. Tirando isso. Então, se eu estiver com alguma coisa sobre minha cabeça aqui, as pombas podem passar sobre isso que está sobre a minha cabeça, que não vai ter problema algum. Lá em Caxias, há um problema histórico com pombas. Uma hora querem matar as pombas, aí outra hora defendem as pombas, aí uma hora vai lá uma velhinha e dá comida para as pombas, daí a velhinha recebe uma multa porque deu comida para as pombas, daí a velhinha, aquelas pombas lá dão a sua história. Mas tirando isso, elas são inofensivas. Eu passo por elas lá correndo, no máximo que elas fazem é dar uma voadinha, tipo, quem é esse louco aí que veio atrapalhar a nossa comidinha? Daqui a pouco eu olho para trás, elas voltaram, continuam ali de forma inofensiva. Eis que eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. Não para morder o lobo, não para matar lobo, não para... Eu quero que vocês tenham a astúcia da serpente, mas a inofensividade das pombas. Vai lá, abra João 17, Jesus está orando aqui pelos seus discípulos, e logo depois Jesus vai orar também por nós. Então nós também somos herdeiros disso que Jesus vai falar aqui agora. João 17, 14. Jesus diz assim, ao orar pelos seus discípulos, falando para Deus, dei-lhes a tua palavra. E o que aconteceu? E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. A palavra que nós temos, ela vai trazer o ódio do mundo sobre nós. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Então, na verdade, o cristão, ele é perseguido. Os valores que nós temos e o que tentamos transmitir, eles são agressivos e trazem a ira do mundo sobre nós. Nós agora estamos começando a perceber algumas coisas. Porque basta você falar aí fora que você é cristão, vai tomar chapuletada de tudo que é lado. É só botar lá na rede social, sou cristão e tento viver minha vida de acordo com a Bíblia. Te prepara. Amanhã você vai abrir o Facebook e vai estar lá, o quê? Um monte de recadinho naquela bolinha lá que é o mundo lá do Facebook. E aí, nossa, 100 e poucos, clica ali para te ver. As mensagens que te deixaram. O mundo não vai com a nossa cara. Tampouco vai com a cara da nossa mensagem. Vamos para Lucas 21, 17 então. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, fala aí o que vai acontecer no fim dos tempos. E aí Jesus fala, vai ter guerra, vai ter terremoto, vai ter tudo aquilo que o filme Deixados para Trás lá mostra. Pessoas vão sumir. Mas tem uma coisa que parece que o filme não mostra, mas Jesus fala. No versículo 17, Jesus, enquanto está dizendo isso, ele fala um pouquinho das coisas que vão anteceder a esses acontecimentos. E no versículo 17 ele diz, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Nós temos que aprender de uma vez por todas que nós vivemos em território hostil.
como cristãos, vivemos em território hostil. Temos que ser extremamente astutos, ao mesmo tempo extremamente inofensivos. Vingar-se, irar, alimentar o ódio, brigar, isso não tem lugar entre os cristãos. Ou melhor, não deveria ter. Caso contrário, é entristecer o espírito. Nós precisamos entender isso para que a nossa missão aqui na Terra não seja desfocada ou desviada. Nós precisamos entender isso para que possamos compreender que o Espírito que está em nós, ele é extremamente contrário ao Espírito que está ali fora. Eu preciso entender isso. Afinal de contas, ira, sentimento de ódio e vingança é algo que eu preciso corrigir muito, de forma drástica e urgente na minha vida, para que isso não venha a me prejudicar, para que isso não venha a prejudicar o testemunho de Cristo na minha vida, para que isso não venha a prejudicar as pessoas que estão ao redor de mim. Já tentou viver junto de um porco-espinho? Não? Ainda bem para você. Eu preciso ser inofensivo, para que as pessoas que estão ao meu redor possam, primeiro, ver a Cristo, segundo, me amar de forma correta e para que eu possa amá-las de forma correta. Vingança, ira, ódio, ele pode ser desde o ponto mais básico. Fiquei irado com o cara que passou a toda na rua e aí pegou naquela poça d'água e me lameou toda a calça nova. Aquela calça branca, show de bola, que eu ia mostrar para meus amigos. Aquela calça amarelo Restart, que eu ia inaugurar hoje na balada. E aí vai ser um amarelo Restart meio marrom, sei lá o quê. Desde ali até as coisas mais graves. O cara que me assaltou. João Paulo II deu um grande exemplo ao mundo de cristianismo quando perdoou o cara que tentou matá-lo. O turco aquele. Os mais jovens talvez não lembram disso. Mas aquilo foi um exemplo de cristianismo. O perdão, o não desejo de vingança. E depois esse cara ia se acertar com a justiça dos homens. Tudo bem, mas ele como pessoa perdoou aquele cara. Nós precisamos de mais atos assim. O mais triste é que quando eu vejo, às vezes, os líderes cristãos de mais proeminência no Brasil, eles estão sempre incentivando a igreja cristã a abraçar alguma causa meio tosca, alguma causa meio doida, algum tipo de ódio que nós devemos mostrar para as pessoas lá fora. E a verdade é que quando eu olho para o Cristo, eu vejo o Cristo dizendo, Edgar, vai devagar. Alguns dos maiores expoentes da Bíblia, como por exemplo Esdras, Neemias e Daniel, serviram a maior parte da sua vida em um reino estrangeiro a reis pagãos. E foram obedientes. Eu não vi eles fazendo qualquer tipo de marcha ou passeata para tentar tirar aquele rei do poder. Eu vi eles trabalhando e fazendo o que aquele rei mandava. Até mesmo quando mandava fazer algo contra a Bíblia, Daniel ia lá, orava e Daniel era preso porque fez o que Deus havia mandado ele fazer. E aí vai para a cova dos leões e aí você já sabe o resto da história. Não vejo Sadraque, Mesaque e Abdinego, os amigos de Daniel, fazendo a mesma coisa. Não. Nós cristãos precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Sabe qual é a maior luta de nós cristãos? Você ousa dizer qual é hoje a nossa maior luta? A luta contra nós mesmos. Minha maior luta, minha maior batalha para ser semelhante a Cristo é travada todo dia dentro de mim. Essa é a maior luta que nós cristãos devemos fazer. Por isso Jesus diz, não julga o outro, tira a trave do teu olho, rapaz. Que ali soprar o cisco do outro com um negócio atravessando a cabeça ali. Não faz isso, não julga. Olha para ti mesmo. Lembre-se disso. Para ser semelhante a Cristo, nossa maior luta é contra nós mesmos. E aquilo que você vai conseguir mostrar de ser semelhante a Cristo é aquilo que a duela mais baixa conseguir suportar. Porque o resto vai vazar por ali. Então essa é a minha. Não sei se essa é a tua. E as outras? Bom, as outras não estão muito mais altas, tá? De repente nas próximas eu vejo e digo quais são. Mas essa hoje acho que é a minha mais baixa. Então eu queria que vocês orassem por mim por causa disso. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar.
Senhor Jesus, queremos começar hoje aqui te pedindo perdão. Perdão pelas vezes em que entristecemos o Espírito. E fazemos isso com uma frequência enorme. Não porque queremos, eu sei que não. Mas porque volta e meia ainda estamos apegados a nós mesmos, de tal forma que não permitimos que nos transforme. Isso faz com que a gente não te revele muito. E isso faz, às vezes, com que não nos pareçamos contigo. Nos faz não ser semelhantes a ti. Mas, Pai, se o objetivo da Bíblia é sermos semelhantes a ti, então ajuda-nos, Pai, que possamos nos apegar e nos apropriar dessa verdade que tu tens. Dessa verdade que é o teu Espírito em nós. E que tu estejas conduzindo nossas vidas de acordo com essa verdade. Então, Pai, ajuda-nos a colocar nossas bordalezas na exata estatura que é a tua. Ajuda-nos a ajustar nossas vidas na tua direção. E ajuda-nos a revelar-te em todos os momentos. Que não nos acostumemos com o nosso pecado, dizendo, eu já tenho tantas coisas boas, isso aqui eu me dou a liberdade de fazer errado. Não, Pai. Que o teu Espírito esteja nos sensibilizando a cada momento, nos mostrando, nos conduzindo a fazermos exatamente aquilo que é teu propósito para nossas vidas, a fim de que sejamos mais semelhantes a Cristo. Ajuda-nos, Pai, porque olhando para mim, eu vejo quão grande é a tua obra no meu ser. E provavelmente a tua obra também é grande no coração de cada um de nós que está aqui. Não nos desfoque da batalha, Pai, que é contra nós mesmos. É isso que eu peço. Em nome de Cristo. Amém.